Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do quadro Saúde.com. Nós vivemos em um mundo repleto de avanços tecnológicos e, seguindo essa evolução, a área da saúde não é diferente. Dessa forma, podemos observar importantes conquistas para os que precisam de cuidados médicos, incluindo o aparecimento de novos medicamentos. Mas é preciso ter cuidado. Nosso tema de hoje é polifarmácia, que é quando a pessoa necessita fazer o uso de muitos medicamentos ao mesmo tempo. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, eu converso agora com o médico cardiologista Dr. Evaldo Rosa, CRM 8751 e RQE 2717, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Dr. Evaldo Rosa também é pós-graduado em cardiogeriatria e medicina integrativa. Dr. Evaldo, seja bem-vindo a mais um programa aqui na URMEC. Prazer estar conversando com você, Ney, e podendo ajudar a entender um pouco isso que é uma realidade tão presente na nossa vida hoje, que é a polifarmácia, é o uso de vários medicamentos ao mesmo tempo. Eu falei aqui um pouquinho, doutor Evaldo, a respeito do conceito de polifarmácia, mas o senhor é que vai nos explicar melhor. Afinal de contas, o que é a polifarmácia? Olha, polifarmácia, um conceito, é quando o paciente está usando 5 ou mais medicamentos ao mesmo tempo, ou seja, que ele tem uma prescrição de 5 ou mais medicamentos. Quando a gente vai para o campo da geriatria, para o campo dos pacientes idosos, essa é uma situação muito comum. Não quer dizer aqui que essas medicações não devam ser prescritas. O que a gente quer chamar a atenção é que aquele paciente que está em uso de polifarmácia, que está usando 5 ou mais medicações, ele também tem que ser acompanhado muito de perto, porque tem uma possibilidade maior de apresentar efeitos adversos, apresentar complicações em relação às medicações que está usando. Doutor Evaldo, nós temos aqui pergunta de internauta. O internauta diz o seguinte: quais são os principais riscos envolvendo uma pessoa idosa que faça uso da polifarmácia? Olha, o idoso, ele normalmente já tem várias patologias, né? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa de 80, de 85, de 90 anos ou mais que não seja hipertenso, diabético, tem osteoartrose, tem osteoporose, às vezes tem algum grau de demência, enfim. O paciente idoso, ele é um paciente que tem várias patologias e, consequentemente, na maioria das vezes, usa várias medicações. Então, a polifarmácia, ela é muito frequente na população idosa. E os riscos principais para essa população são efeitos adversos, como grupo de medicações que compromete a cognição, ou seja, compromete a memória, grupos de medicamentos que deixa a pessoa mais sonolenta e, consequentemente, aumenta o risco de queda, grupo de medicações que tem ações a nível do sistema digestório, do sistema digestivo, que aumenta a possibilidade de sangramento, de hemorragia digestiva, grupo de medicações que tem efeitos sobre o sistema cardiovascular, que pode levar a arritmias, que pode levar a angina. Então, a possibilidade de efeitos adversos é muito grande na população idosa e uso de polifarmácia. Inclusive, o senhor já antecipa a resposta de uma das perguntas aqui dos nossos internautas, que é com relação a essa interação, doutor Evaldo. O nosso internauta ele questiona: pode acontecer interação entre 2 ou mais medicamentos, causando efeitos adversos ou mesmo diminuindo a ação para o qual um dos medicamentos foi indicado? Olha, sem dúvida, isso é algo muito frequente, principalmente no idoso. É aquele idoso que está usando um remédio para hipertensão, um remédio para diabetes e de repente ele surge com a dor lombar ou com a dor no joelho, consequência de uma artrose. Veja que isso, estou falando de algo que é muito frequente no dia a dia. Aí ele vai na farmácia ou vai mesmo a um outro colega médico e que prescreve um anti-inflamatório para aliviar a dor, porque ele está sentindo aquela dor. Mas esse anti-inflamatório vai levar a pressão, esse anti-inflamatório pode descompensar o diabetes, esse anti-inflamatório pode descompensar uma insuficiência cardíaca. Então, o uso de determinadas medicações pode descompensar um quadro que estava compensado. Além disso, as medicações elas interagem uma
no efeito da outra. Tem medicações que, quando a gente usa, ela aumenta o efeito da outra medicação. Por exemplo, a maioria das medicações, elas são agrupadas, elas são carreadas por proteínas no sangue. Você está usando 2 medicamentos que fazem parte vão usar aquelas mesmas proteínas. Então, é evidente que um vai ser deslocado. De repente, você tem, na mesma dose que você estava usando naquele paciente, você não aumentou a dose e você tem um efeito exagerado, até um efeito tóxico daquela medicação em função da outra medicação que você usou. Então, a interação medicamentosa, ela é importante e principalmente no paciente idoso. Doutor Evaldo, com relação às ações iatrogênicas, como são chamadas consequências maléficas provenientes do tratamento, o que é que o senhor pode nos falar? Olha, iatrogenia, o que é iatrogenia? É quando nós temos um efeito deletério em função de um tratamento que foi indicado. Não quer dizer que o tratamento foi prescrito errado, não quer dizer que o tratamento não foi indicado, mas quer dizer que para aquela pessoa, naquela condição, aquele tipo de medicamento, aquele tipo de tratamento, ele fez mais mal do que bem no final. E isso pode acontecer com qualquer paciente, com qualquer profissional. Não tem como não acontecer. O que a gente precisa é a gente estar ciente disso e procurar diminuir ao máximo essa possibilidade. Vou dar um exemplo aqui muito, muito prático, uma coisa que nós chamamos de cascata iatrogênica. O que é cascata iatrogênica? É aquele paciente que começa a tomar mais uma medicação para corrigir um sintoma que a outra medicação provocou. Por exemplo, é aquele paciente que é hipertenso, que é diabético, que tem insuficiência cardíaca, que tem uma artrose e que aí começa a usar um anti-inflamatório. Em função do anti-inflamatório, ele passa a ter uma azia, passa a ter uma gastrite, passa ou até a ter um sangramento digestivo. Aí, para corrigir isso, vão passar um medicamento para o estômago. E ele termina ficando usando esse medicamento constante. Esse medicamento, por sua vez, que ele está usando constante para o estômago, vai dificultar a absorção de uma série de substâncias que são necessárias para o organismo. Vai dificultar a absorção de vitamina D e de uma série de outras substâncias. Em função disso, piora a osteoporose. Aí ele vai tomar um medicamento para a osteoporose. Veja que é o efeito colateral, o efeito ruim de uma medicação, levando ao uso de outras medicações. Isso chama-se de cascata iatrogênica. E a gente que lida, principalmente quem lida com as pessoas idosas, eu estou falando quem lida não é apenas o médico, é quem cuida do idoso, quem cuida dos pais, tem que estar muito atento a cada medicação nova que vai usar. E sempre tem que estar muito atento, quando for a consulta médica, seja com que especialidade for, levar a relação de medicamentos que o idoso faz uso e colocar para o médico, ele usa essas medicações, para que o médico possa avaliar se essa medicação nova que ele vai prescrever naquele momento pode ter uma interferência sobre essas outras medicações ou não. Hoje, inclusive, Ney, nós temos até documentos mundiais e até no Brasil nós temos o consenso brasileiro das medicações potencialmente inadequadas para o idoso. Então é uma coisa que está acessível, é você poder ter acesso e ver se aquela nova medicação é a medicação que é adequada ou que é potencialmente inadequada. E quando a gente fala potencialmente inadequada, não é que ela não possa ser usada, ela pode ser usada, mas com muita atenção dos efeitos colaterais. Doutor Evaldo, ainda continuando nesse raciocínio do senhor, a pergunta do nosso internauta: ao iniciar uma nova medicação, de quais cuidados o idoso deve se cercar, principalmente ao tratar desse assunto com o seu geriatra? Olha, eu sempre recomendo e peço aos meus pacientes para que eles sempre tragam a relação das medicações. Eu vou até um pouquinho mais longe. Eu peço que eles tragam, inclusive, bote os remédios tudo em um saquinho e coloque lá em cima da minha mesa e me mostre como ele está usando. E a gente vê que tem choque muito grande. Às vezes, familiares que não estão no dia a dia do paciente tomam choque porque quando
eles estão pensando que as medicações estão sendo usadas de uma maneira e não estão sendo usadas. Então, alguns cuidados é importante. Um desses cuidados, pertinente à família, é que você sempre tenha um familiar responsável, que possa acompanhar as consultas, que possa acompanhar o uso das medicações. Hoje a gente recebe muito pacientes idosos que cada dia chegam no consultório com uma pessoa diferente, que não acompanha, que não sabe a história desse paciente, ou às vezes que nem um filho ou uma outra pessoa da família vai apenas com o cuidador. Então esse é um cuidado pertinente à família. Um outro cuidado pertinente aos profissionais da área de saúde é pedir que o paciente traga a relação das medicações ou as medicações e a gente possa avaliar realmente se é necessário mais uma medicação, se tem uma possibilidade de interação ou não. E aqui nós estamos falando sobre polifarmácia, que é quando o paciente ele precisa fazer o uso de diversas medicações ao mesmo tempo. Nós falamos também sobre iatrogenia e o momento adequado para a desprescrição, doutor Evaldo. Olha, esse é um tema muito interessante, porque você veja o seguinte, no ato de uma consulta, quando a pessoa vai para uma consulta, que leva alguém, o ato final geralmente é uma receita. O senhor vai usar isso. E alguns dizem, olha, vai usar para o resto da vida, que eu acho que é uma frase que a gente nunca deve dizer. Mas a gente entrega uma receita. A gente deve sempre estar questionando, será que essa receita é necessária? Ou será que eu poderia atingir aquele mesmo objetivo sem mais um medicamento? E se a gente tem mais um medicamento, está usando mais um medicamento, a gente ficar atento a isso, junto com a família, junto com o paciente, sobre essa interação medicamentosa, sobre os efeitos ruins que esse medicamento pode trazer para essa pessoa. Por isso surgiu o termo desprescrição. Volto a dizer, desprescrição. É a gente desprescrever. Às vezes a gente recebe um paciente que está usando 15 drogas, 16 drogas, 20 drogas, e que a gente tem que tentar desprescrever, tirar um pouco dessas medicações, claro, sem que seja comprometido o seu estado de saúde, mas desprescrever, quando se trata do idoso, é sempre uma meta, é sempre algo que a gente tem que estar com isso na cabeça, procurando ver se é possível diminuir mais uma medicação. Doutor Evaldo Rosa, o papo está muito bom, mas o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer aqui a sua participação no Saúde.com, que a gente faz diretamente do portal Infosage em parceria com a Urmec. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Ney. Doutor Evaldo Rosa, ele é médico, ele tem o CRM 8751 e cardiologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, RQE 2717. A todos nosso muito obrigado e até a semana que vem.